É isso aí, minha gente. Estamos aqui para mais uma resolução de questão da nossa playlist de raciocínio lógico matemático. Agora com uma questãozinha da VUNESP. Dê aquela pausa marota e tente fazer sozinho a questão. Bom, vamos à nossa resolução, né? Ele diz assim: as afirmações a seguir são verdadeiras. Carlos é dentista ou é fisiologista? Carlos não é fisiologista ou é psicólogo. Carlos é dentista ou é psicólogo? Carlos não é psicólogo. A partir dessas afirmações, é verdade que Carlos é, e aí eu tenho 4 opções ali. Bom, vamos lá. Primeiro passo é que você precisa identificar que esse assunto do raciocínio lógico é um assunto chamado tabela verdade. Aqui nós temos um típico caso de tabela verdade, ok? Bom, e para a gente aprender tabela verdade, a gente precisa saber uma coisa básica do raciocínio lógico matemático, que é o conceito de proposição. A gente sabe que proposição é um conjunto de palavras ou símbolos que expressam pensamento de sentido completo. Pô, mas professor, peraí, tá muito enrolada essa definição. Preste atenção aqui, proposição é quando você tem uma frase, e essa frase é uma frase verbal, ela tem que ter verbo, né? E que possa ser classificada ou como verdadeira ou como falsa. Por exemplo, Carlos é dentista ou é fisiologista? Isso é uma proposição, porque essa frase ela possui um verbo, ela possui ação, né? E essa frase ela pode ser classificada em verdadeira ou em falsa. Essa aqui é a definição do que é uma proposição, que é uma coisa super básica do nosso raciocínio lógico matemático. Então aqui eu tenho 4 proposições, ok? Bom, e o detalhe mais interessante para a gente fazer essa questão é que as proposições, elas são classificadas em proposições simples ou proposições compostas. Vamos fazer um breve resumo aqui? Olha para cá. O que é uma proposição simples? É quando eu tenho aquela definiçãozinha toda que eu falei, né? Uma frase que pode ser classificada em verdadeira ou falsa, né? Bom, que só possua uma ação. Se ela possuir somente uma ação, ela é classificada como proposição simples. Quer ver um exemplo? Olha para cá. Paulo foi ao cinema. Né? Eu posso classificar essa frase em verdadeira ou em falsa, né? Uma frase que tem sentido completo, ela tem um verbo, né? O verbo ir, que está aqui na palavra foi, tá? Bom, então eu tenho uma proposição aqui simples, porque eu só tenho uma única ação, a ação de Paulo ir ao cinema. A proposição ela pode ser também composta quando ela tiver 2 ou mais ações. Por exemplo, os pássaros cantam e os gatos miam. Aqui eu tenho uma frase que tem sentido completo, que tem verbo e que possui 2 ações. A primeira ação dos pássaros cantarem e a segunda dos gatos miarem. Veja um detalhe importante, que toda proposição composta possui uma palavra que tem a função de juntar as ações. Essa palavra, no caso aqui, é o nosso querido e. Essa palavra no raciocínio lógico a gente chama de conectivo. Conectivo é a palavra que junta as ações em uma proposição composta, beleza? Se você tem interesse em aprender essa matéria para se dar bem num concurso que caia raciocínio lógico, vou te dar uma notícia que eu gravei um módulo completo, um curso completaço de raciocínio lógico matemático, onde uma das aulas a gente fala exatamente sobre isso. A gente fala sobre proposições, a gente fala sobre conectivos, a gente fala sobre tabela verdade, tá? Que é o assunto que, né, é abordado aqui exatamente nessa questão, ok? Então não perca, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem um linkzinho que você vai clicar e vai te direcionar para o site do curso Super Módulos Online, onde vai ter o curso completão lá de raciocínio lógico matemático. Mas, voltando aqui à nossa questão, então você já entendeu que a proposição ela pode ser simples ou pode ser composta. Por que isso é importante, professor? Veja que nessa questão eu tenho aqui 4 proposições, né? São numeradas aqui de 1 a 4. Veja que a primeira proposição é uma proposição composta, porque ela tem essa primeira ação, a segunda ação e o ou, que é o conectivo. A gente, na verdade, eu não falei lá naquele mini resumo, mas a gente tem 5 conectivos. O e, que apareceu naquele exemplo, né? O ou, que é esse carinha aqui. Temos o ou, o se então e o se e somente se. Tá? Então, na nossa aula lá no curso de tabela verdade, a gente aborda exatamente a tabela verdade de cada um desses 5 conectivos, ok?
Mas não vai precisar disso agora não, tá? Então, por enquanto, você só precisa saber que essa proposição aqui ela é composta, porque eu tenho duas ações e o conectivozinho ou ali no meio. Essa segunda também é composta, tá percebendo? Aqui ele diz que Carlos não é fisiologista, uma ação, e aqui a outra que ele também não é psicólogo, ou é psicólogo, né? Show de bola, e o nosso ou como conectivo. Na terceira eu também tenho uma proposição composta, primeira ação, segunda ação e conectivo, só que a quarta, presta atenção na quarta. A quarta é uma proposição simples. Eu só tenho uma ação, ok? Isso é super importante, você vai entender já já o porquê disso. Veja que aqui ele me diz aqui que as afirmações a seguir são todas verdadeiras. Ele me disse que essa aqui é verdade, essa é verdade, essa é verdade e essa aqui também é verdade. A gente aprende lá no nosso cursinho que toda vez que a gente tem uma estruturazinha dessa aqui, que é chamada de argumento, né? A gente procura sempre uma proposição simples e a gente sempre começa pela proposição simples para resolver o nosso problema, tá? Então, por que a gente tem que começar pela simples? Porque a proposição simples num argumento, ela é sempre verdadeira. Então eu já venho aqui direto, eu não preciso nem ler o que está escrito aqui. Eu venho aqui e coloco um Vzão aqui em cima, ó, proposição simples é verdadeira. E aí eu vou para as compostas. Presta atenção, qual é a técnica que a gente vai usar agora? A gente vai procurar essa frasezinha aqui, ó, Carlos não é psicólogo, ou algo parecido com isso, nas de cima, porque eu tenho absoluta certeza que essa aqui é verdadeira, pelo fato dela ser uma proposição simples. Então preste atenção. Se Carlos não é psicólogo, é verdade? Veja que aqui em cima está escrito que ele é psicólogo. Se aquela é verdadeira, essa aqui só pode ser falsa. Existe um princípio do raciocínio lógico chamado princípio da não contradição, que fala exatamente sobre isso, que uma proposição ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Então, se ele não é psicólogo, é verdade, ele é psicólogo, só pode ser falso. Beleza? E aí é que vem o detalhe legal. Olha para cá. Aqui nós temos o ou. Para que uma frase que tenha o ou seja uma frase verdadeira, pelo menos uma das ações, no mínimo uma das ações tem que ser verdadeira. Então, olha só, se eu sei que é verdade que Carlos é dentista ou psicólogo, e eu sei que ele não é psicólogo, essa primeira parte aqui só pode ser verdade, para que a minha frase seja uma frase verdadeira. Então, se essa aqui é falsa, essa aqui só pode ser verdadeira. Você consegue entender isso? Se alguém chega para você e fala, ó, Carlos é dentista ou é psicólogo, se essa é falsa, aquela tem que ser verdadeira. Porque para que o ou seja verdade, pelo menos uma delas tem que ser verdadeira. Show? E é isso que a gente vai fazer agora nas outras. Olha para cá. Se ele é psicólogo, né? É verdade? Aqui está escrito, aliás, é falso. Aqui está escrito de novo que ele é psicólogo, percebeu? Se essa é falsa, essa aqui também é falsa. Olha para cá. Show? Duas são falsas, porque vocês estão dizendo a mesma coisa, né? Psicólogo. E aí a gente vai de novo para aquela historinha. Para que a minha frase que contenha o ou seja verdadeira, pelo menos uma delas tem que ser verdadeira. Então, se essa é falsa, aquela ali é verdadeira. Então, Carlos não é fisiologista, é verdade. Só que aqui em cima está escrito que ele é fisiologista. Percebeu? Aqui não é e aqui é. Pelo princípio da não contradição, que também é uma aula lá do nosso curso de raciocínio lógico. A gente tem uma aula inteira falando sobre os princípios do raciocínio lógico. Bom, se ele não é fisiologista, é verdadeira, ele é fisiologista, só pode ser falsa. E aí, para finalizar, para que aquela frase ali seja uma frase que tenha um valor lógico de verdade, e aqui eu tenho o conectivo ou, pelo menos uma delas, no mínimo uma delas tem que ser verdadeira, que só pode ser a primeira. E aí, o que a gente faz? A gente vai para as nossas conclusões. Como é que eu acho as conclusões? Eu vou onde está a ver. Carlos é dentista, Carlos não é fisiologista e Carlos não é psicólogo, né? Então, de acordo com as afirmações aqui, né? A conclusão afirmativa que eu posso tirar aqui é que Carlos é dentista. Então, nosso gabarito está ali na letra A, ok? Então é isso. Se você gostou, faz aquele kit completo agora. Qual é o kit completo? Deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal para vencer e clicar no sininho de notificações. Muito obrigado pela sua atenção. Continue assistindo aos nossos vídeos de raciocínio lógico matemático. Um super beijo
e até o nosso próximo encontro.